Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao Caminhando pelas Escrituras. Hoje, quinta-feira é dia de caminharmos pelo Novo Testamento. Estamos aqui andando pelo Evangelho de Mateus. Estamos ainda em Mateus capítulo 8 e hoje faremos a leitura da última parte de Mateus 8, que está lá do versículo 28 ao 34, que diz assim: Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritavam: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, mande-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Mais um texto, meus irmãos, em que Jesus ele expulsa demônios desses dois homens gadarenos. E aqui então nós vemos algumas coisas que são interessantes. Primeiro, que os demônios reconhecem quem é Jesus, né? Eles mesmos dizem no versículo 29, eles que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Até os demônios confirmaram que Jesus era o Filho de Deus. Até os demônios confessaram ser Jesus o Filho de Deus. E mais do que isso, a simples presença de Jesus diante daqueles demônios já era para eles um tormento. E eles perguntam: Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Que tempo seria esse? Tempo de juízo, meus irmãos, tempo de julgamento. Tempo em que Jesus retornará e julgará todos e vencerá definitivamente a Satanás e seus demônios. Exatamente isso que vai acontecer. Ou seja, os demônios reconhecem que no mundo espiritual, o mundo espiritual deles havia sido invadido pela presença de Jesus, né? E eles ali sabem que no futuro eles serão julgados, castigados, e o texto nos mostra um outro momento, que é quando eles saem desses homens gadarenos e vão para a manada de porcos. Esses porcos se atiram do penhasco, né, precipitam-se em despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morrem ali nas águas. Uma analogia daquilo que vai acontecer em relação a Satanás, seus demônios, e todos aqueles impiedosos, iníquos, pecadores que não foram alcançados pela graça de Deus para a salvação, que serão também lançados, como o próprio Senhor Jesus vai declarar, no lago de fogo e enxofre. Então temos aqui, meus irmãos, uma prévia análoga àquilo que acontecerá no futuro, quando Jesus julgará a todos e lançará Satanás e seus demônios no mar de fogo e enxofre. E em último lugar, o que nós vemos é os moradores daquela cidade indo se encontrar com Jesus, né, principalmente os porqueiros, porque a cidade, ela muito provavelmente era uma cidade abastecida pela carne de porcos, era uma cidade que vivia ali do comércio de porcos. E ali o que havia acontecido foi exatamente que agora as manadas precipitaram-se penhasco abaixo, despenhadeiro, como dizem as escrituras, abaixo, morreram no mar, e grande parte, portanto, daquela população, além de ficar sem alimento, ficaram também ali sem meio de subsistência em relação à venda daqueles animais, à venda daqueles porcos, e por isso pediram ao Senhor Jesus que fosse embora da cidade deles. Tudo isso, meus irmãos, dentro desse contexto aqui, a cura desses dois endemoniados gadarenos,
exatamente para nos contextualizar e trazer para nós uma analogia daquilo que será o dia do juízo final, o dia do julgamento que será realizado pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.